Entrevista no Ar e hoje a gente tem a honra de receber o Dr. Gelson para falar sobre rejuvenescimento facial. Em primeiro lugar, doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado pelo convite e é um prazer falar. Nós vamos conversar sobre face, né? Que é um tema que eu adoro, então bem contente. Doutor, então para começar, né, quando é o caso de realizar um procedimento de rejuvenescimento facial, uma ritidoplastia? Não existe existe o tempo individual do paciente, né? Existem casos, não é comum, mas já existem casos a partir dos 30 e poucos anos, né? Mas geralmente a fase de maior número de pacientes, até o paciente até amadurecer a ideia da cirurgia plástica ou ter tentado alguns dos tratamentos que são válidos para, digamos, postergar um pouco a cirurgia, que são os procedimentos estéticos de tecnologia, né? Minimamente invasivos também. Então se torna geralmente a maior frequente em torno dos 50 anos, 50 a 60 anos, 60 e poucos anos. Certo. E aí como é que funciona assim o procedimento, doutor? Tem algum cuidado pré-operatório? Olha, sim, cuidados pré-operatórios, principalmente com relação a... Eu gosto de salientar o peso, que o paciente execute o procedimento no momento em que tiver com o peso que pretende manter. Não estou fazendo questão de o paciente emagrecer, que fique bem magro, não é nada disso. Que ele chegue num peso que ele queira manter, se sinta agradável com aquele peso. Tá? Porque se o paciente emagrecer, principalmente se emagrecer, né, ele pode perder resultado da cirurgia. Né? Que é uma cirurgia que ela tem, em muitos casos, ela rejuvenesce 15 anos. Né? Eu já tive casos de rejuvenescimento aparente de 20 anos. Né? É muito individual e depende do que a gente vai tratar no paciente também e de como é planejado com o paciente isso. Mas existem assim, cuidados como não tomar certos anticoagulantes, uso de aspirina 10, 15 dias antes e 10, 15 dias depois da cirurgia também, evitar tabagismo 10, 15 dias antes, 10, 15 dias depois, feito um jejum de 12 horas antes da cirurgia, mas claro que as medicações essenciais para hipertensos, diabéticos, problemas metabólicos, eles são tomados, a gente orienta para tomar com pouca água, pouco líquido. Né? E isso aí também, o anestesista participa também desse processo do preparo pré e pós-operatório algumas vezes também. Doutor, e quais são os pontos assim, de principal queixa de quem vai fazer esse tipo de cirurgia? Existe a questão das pálpebras, da blefaroplastia, né, que geralmente vem antes, né, mas por dificuldade, principalmente das mulheres, dificuldade de fazer a maquiagem, e os homens também porque começam a ter aquele olhar cansado, aquele peso das pálpebras superiores sobre os olhos, ou aquelas bolsas aparentes, principalmente pela manhã, né, alguns se estendem durante o dia. Isso começa a incomodar porque dá um ar de cansado. Mesmo os pacientes estando descansados, né, que incomoda, porque as pessoas querem parecer mais dispostas, até em função da modernidade que gerou uma longevidade, né, uma qualidade de saúde com uma idade melhor, né, e também as pessoas estão mais ativas e mais produtivas por mais tempo. Então, elas querem me acompanhar com aparência isso também, né? Com certeza. Doutor, e a gente estava conversando aqui antes que é uma cirurgia que é realizada na face, mas também é cuidado muito o pescoço, né? Porque é uma cirurgia que faz em conjunto. Sim, eu acho importante a gente avaliar o rosto, as pálpebras, né? O próprio lóbulo da orelha é importante também porque ele acaba envelhecendo também, ficando mais flácido, maior, e muitas vezes se corrige na própria cirurgia de face alguns detalhes como o lóbulo da orelha, né? O comprimento do lábio inferior, a distância entre o nariz e o lábio superior, ele aumenta também. Então a gente faz um lifting para diminuir essa distância que aumenta com a idade, tanto em homens como em mulheres. Tem pacientes que já têm previamente, por genética, por questão familiar,
essa característica, mas ela aumenta com o tempo, com a idade, a gente corrige isso também. Quando a gente vai avaliar o paciente, a gente tem que avaliar tanto as condições de flacidez de pele, né? Existem os compartimentos de gordura que há necessidade de reposição, o desgaste ósseo também com a idade ele acontece, com a própria mímica facial, né? Então tudo isso tem que ser estudado, planejado e tratado, tanto no rosto como no pescoço, né? Então existe um deslizamento com a flacidez e atrofia dessas camadas, dessas bolsas, almofadas de gordura que revestem o rosto abaixo da pele, entre o músculo também, que tem que ser estudado e tem que ser reposicionado, né? Hoje em dia a gente já entra com as técnicas que têm se desenvolvido de deep planning, né? Então se trata camadas mais profundas que até então a gente não conseguia tratar bem ou não conseguia chegar mais por risco de lesão nervosa, da mímica facial, que muitas vezes são irreversíveis ou de tratamento bem complexo. Certo, doutor. E em relação à cicatriz, aos pontos, né, na cirurgia da face, onde que eles ficam? As pessoas têm dúvida em relação a isso, né? O cirurgião plástico e o paciente que procura o cirurgião plástico, ele quer trabalhar as cicatrizes, né? Ou não ter cicatrizes é o ideal, mas a gente sabe que é impossível fazer cirurgia, né? Procedimento sem ter cicatriz, mas a gente desde o início se toma esse cuidado na técnica, né, de colocar as cicatrizes em lugares estratégicos, escondidos em dobras, pequenas dobras ou rugas naturais, né, como a pálpebra, né, a pálpebra inferior, elas ficam praticamente, não dá para dizer invisível, porque a cicatriz não se torna invisível, ela se torna de boa qualidade ou de má qualidade. A de má qualidade tem como corrigir muitas vezes, né? Mas existe todo um cuidado técnico em função de esconder, por exemplo, o lifting facial, que vai gerar essa correção da pele, da flacidez, do excesso de pele, e tratar também, abordar esses tecidos profundos para reposicioná-los, exige essa cicatriz em torno da orelha, que se torna bem discreto, né? Ele pode entrar tanto na implantação do cabelo, como na região pré-capilar, né? Se corrige também a questão das sobrancelhas, a correção do terço superior da face, né? Terço médio e terço inferior, que engloba o contorno mandibular, que a gente trata junto com o tratamento do pescoço também. Legal. Doutor, e o resultado final tão esperado vem depois de quanto tempo? Olha, alguns pacientes, isso também existe um tempo preconizado, tá? de resultado em torno de 6 meses, 4 meses, tá? Mas é claro que dependendo do paciente pode haver algum inchaço, né? Mas eu já tive pacientes que com 3 semanas, 4 semanas estavam muito bem sociáveis, né? Podendo sair sem equimose, com 2 semanas não é comum, mas assim, a gente dá uma orientação para o paciente também e faz alguns cuidados para evitar as equimoses, os edemas previsíveis, né, do procedimento. Existe a fisioterapia, os tappings também, existe a drenagem linfática. E também eu oriento os pacientes que fazem cirurgia não só de face, pálpebra, até preenchimentos com preenchedores biocompatíveis. Eu oriento nos primeiros dias, para a face, de 5 a 7 dias, se possível, dormir, deitar com a cabeceira mais elevada, né, num ângulo de 30 a 45 graus. Isso facilita que o paciente não inche tanto, né, e que ele desinche mais rápido também. E eu acho bem importante, essa fase da primeira semana é muito importante ter esse tipo de cuidado. Sim, doutor, e falando assim do procedimento, ele leva mais ou menos quanto tempo, né, de tempo cirúrgico, qual é a anestesia mais utilizada e o paciente ele já vai para casa no mesmo dia? Olha, inicialmente eu usava inicialmente mais a local assistida. Inclusive o paciente ele colaborava algumas vezes quando necessário na rotação do rosto, alguma coisa. Mas assim, por segurança do paciente nossa, e pelo desenvolvimento da anestesia geral, eu tenho feito
mas com anestesia geral. Tá? A gente discute com o paciente, com o anestesista, qual a anestesia mais adequada indicada para aquele paciente no que eu vou tratar. O tempo de cirurgia, mais ou menos, Então, e se a pessoa já vai para casa no mesmo dia? Em torno de 4 horas e meia, tá? Pode se estender um pouco mais, dificilmente menos, principalmente se a gente vai tratar pálpebra junto, tá? Mas é muito individual do cirurgião, tá? Mas é em torno de 4 horas e meia, 5 horas, tá? O paciente, eu prefiro, tá, que o paciente pernoite no hospital, tá? Que no outro dia eu coloco alguns drenos que eu retiro no dia seguinte e o capacete eu troco. Reviso se tem sangramento, se tem hematoma, se tem se está tudo tranquilo para eu poder liberar o paciente no dia seguinte, na manhã seguinte para casa, para eu ficar tranquilo e ficar tudo bem. Então eu tenho esse hábito de deixar o paciente para a face pernoitar. Diferente do paciente de prótese ou lipoaspiração, dependendo do grau da lipoaspiração também, a abdominoplastia também é uma cirurgia que eu gosto que o paciente pernoite no hospital para eu revisar no dia seguinte, ver se está tudo bem, retalhos, inchaços, se a malha está ok. Então, alguns pacientes eu acho importante a alta no dia seguinte. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, é um prazer. E se você gostou, deixe seu like e também seu comentário aqui embaixo do vídeo. Até a próxima!